Saudações, minha gente! Sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um episódio do Memória da Rabeca Brasileira. E hoje nós vamos falar do saudoso mestre Luiz Paixão e sua rabeca pelos cavalos marinhos da zona da mata de Pernambuco. Bem, me segue lá no Instagram, @caiopadilha.mambembe, e se inscreve no nosso canal também no YouTube, Memória da Rabeca Brasileira, para ficar sabendo de todas as novidades da nossa série, que já completa mais de 4 anos de episódios mensais. Vamos lá! O enredo de Um Cavalo Marinho é contado através da participação de mais de 60 personagens, figuras lúdicas que, junto ao rabequeiro, desenvolvem suas histórias ao longo de cerca de 8 horas seguidas de brincadeira. Em Pernambuco, especialmente na zona da mata, ao redor dos municípios de Aliança, onde nasceu Luiz Paixão, também os municípios de Condado e Ferreiros, aconteciam muitos desses cavalos marinhos, onde o Luiz Paixão desenvolveu a sua prática, suas habilidades como músico rabequeiro. E ele já se familiarizava com o cavalo marinho desde os 13 anos de idade, ou seja, estamos falando da década de 1960, muito antes do movimento armorial relacionar aquela música à construção de uma linguagem nordestina para a rabeca. Era o famoso cavalo marinho de Mestre Batista, em que atuava o lendário rabequeiro pernambucano Zé Alves, primo e antecessor de Luiz Paixão, naquele banco de cavalo marinho. Pois bem, minha gente, na década de 1991, o etnomusicólogo americano John Murphy produz uma série de registros sobre os cavalos marinhos na zona da mata norte lá de Pernambuco. E seu Luiz Paixão aparece como um rabequeiro em grande parte dos bancos de cavalo marinho daquela região, na ocasião em que o John Murphy passou por lá. De acordo com Luiz, Mestre Batista o liberava para tocar nos demais brinquedos como rabequeiro emprestado, pois o seu cavalo marinho oficial era o de Mestre Batista, que era lá da Chã de Camará. Só no final dos anos 1990, com Nóbrega, Antônio Nóbrega, com Ciba Veloso, e depois também com Renata Rosa, e depois só no início dos anos 2000 é que Luiz Paixão começa a ter uma visibilidade maior, vamos dizer assim, fora de Pernambuco. E por falar em Renata Rosa, eu preciso aqui mandar um grande abraço para ela, agradecer muito o fato dela ter compartilhado comigo o dossiê, vamos dizer assim, que foi por ela mobilizado, vamos dizer assim, para eleger o Luiz Paixão, ainda em vida, como patrimônio vivo da cultura de Pernambuco. Então, muitas das informações que eu estou falando aqui foi graças a esse trabalho da Renata Rosa, junto com o Rodrigo Caçapa também, escreveram essa mini biografia, vamos dizer assim, sobre o mestre Luiz Paixão. Então, obrigado, Renata, obrigado, Rodrigo Caçapa e todo mundo que se envolveu nesse período. Infelizmente, antes de morrer, ele não conseguiu alcançar esse prêmio, esse reconhecimento, deixou ele um pouco triste, mas fica o legado das informações que foram prestadas no relatório, e fica, claro, o legado musical desse grande rabequeiro, mestre Luiz Paixão. Eita, olha aí, sente a pressão da rabequinha do Luiz Paixão, no cavalo marinho. E para saber mais sobre a atuação de mestre Luiz Paixão nos cavalos marinhos,
recomendamos um capítulo dedicado ao rabequeiro na série de Sérgio Rosenblit, chamada O Milagre de Santa Luzia, de 2015, ou a série de 10 capítulos sobre o banco de cavalo marinho Boi Brasileiro, produzida em 2020 pela produtora Japuara para as bibliotecas municipais de São Paulo. Inclusive, 2020 foi o mesmo ano do disco Forró de Rabeca, lançado pelo selo Sesc, com produção de João Selva e participações especiais de Ciba Veloso e Renata Rosa. Vamos ouvir o Urro do Boi, desse disco de 2020. Vamos ouvir um pedacinho aí. Onça pintada, touro na maiada, onça pintada, onça pintada. 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 Eita, segura o urro do boi. Para quem acompanha a nossa série há mais tempo, sabe que lá atrás, ainda durante a pandemia, teve um episódio, né, transmitido ao vivo pelo YouTube sobre as mulheres rabequeiras do Brasil. E a Renata Rosa fez um relato muito bonito, né, de como ela decidiu sair de São Paulo para encontrar o mestre Luiz Paixão lá na sua cidade, lá em Pernambuco, e vivenciar, né, esse aprendizado da rabeca, do cavalo marinho e tal. E aí, por isso, eu queria também recomendar para vocês, fiquem ligados, tem um projeto muito interessante da Renata Rosa com a Márcia Mansur, eu acho um projeto muito curioso, chamado Cine Rabeca. Lá em 2019, a rabequeira, né, Renata Rosa e o Luiz Paixão interagiam musicalmente nesse projeto com as imagens que iam sendo projetadas no espetáculo, né, como se fosse uma sala de cinema, assim. E recentemente vi que ela apresentou novamente num formato novo, né, depois que o Luiz Paixão faleceu. E fiquei muito curioso para ver isso ao vivo. Tem trechinhos pequenos assim no YouTube, mas achei muito interessante esse projeto Cine Rabeca, da Renata Rosa com a Márcia Mansur, dedicada muito ao mestre Luiz Paixão, né? Outro disco do mestre Luiz Paixão, mais antigo do que esse que a gente ouviu um trechinho agora, é o Pimenta com Pitu, né, de 2005, que foi produzido pela Renata Rosa através do Funcultura, né, o apoio do Departamento de Música da Universidade Federal de Pernambuco e do selo francês Outro Brasil. Esse disco foi fundamental na carreira do mestre Luiz Paixão, né, porque com ele e a Renata Rosa, né, se realiza uma grande turnê internacional, com apoio do Ministério da Cultura, somente nesse acordo Brasil-França, né, tendo começado a fazer com que Luiz Paixão fosse reconhecido nacionalmente e internacionalmente também a partir desse início dos anos 2000, aí, 2005. É muito interessante notar também como tem um espaçamento grande nesse mundo da cultura popular entre os lançamentos, né? Então, um álbum de 2005, depois outro só lá em 2013, se não me engano, depois só outro lá em 2020. Quer dizer, é muito rarefeito
os projetos que beneficiam esses grandes mestres, né, que poderiam ter deixado um legado ainda maior se tivesse um fomento maior da cultura popular, do financiamento desses projetos. Porque a gente está falando de um rabequeiro, minha gente, que toca rabeca desde os 9 anos de idade, né? Um grande mestre do cavalo marinho, um músico, né, excepcional, swing inigualável, né? Muita gente reconhece isso no mestre Luiz Paixão. Então ele só foi lançar seu primeiro CD, esse que a gente está se referindo, aos 56 anos de idade. Então, depois de 5 décadas dedicadas à rabeca em Pernambuco, é que o cara vai, graças a esses amigos, né, a esse reconhecimento, até do John Murphy, do Antônio Nóbrega, do Ciba Veloso e principalmente da Renata Rosa, é que sai esse disco. Vamos ouvir, então, um Baião de Cavalo Marinho, do disco Pimenta com Pitu, de 2005, descasso. Eita, maravilha! Dá para sentir um pouquinho, pelo menos, da maravilha que é essa percussão tocada ao vivo, com essa rabequinha. Imagina, né, presenciar um banco de cavalo marinho desse de pertinho. Graças a rabequeiros como o mestre Luiz Paixão, essa brincadeira, né, essa tradição continua na zona da Mata Norte pernambucana. Vamos ouvir agora um pouco desse outro disco que eu mencionei, de 2013, chamado A Arte da Rabeca, um disco apoiado pela Funarte, né? Foi gravado, mixado aí entre 2012 e 2013, no estúdio Carranca, lá em Recife, Pernambuco. Produção executiva de Lia Menezes, gravação de Bruno Lins e Jorge Salomão, mixagem de Bruno Lins, e teve o Clóvis Roberto e o Neto como assistentes técnicos. Vamos ouvir a faixa Baião Novo. Vou passar um breuzinho aqui, por som fica bom. Agora vai. Para falar dos cavalos marinhos, né, e do próprio mestre Luiz Paixão, eu não poderia deixar de citar também outro artista, rabequeiro também, que é o Alício Amaral, da Ciemundo Rodar. Quem não conhece ainda o trabalho dele, dá um Google aí, dá uma passeada no YouTube e vê o trabalho desse grande artista. E o Alício,
junto com a CIA Mundo Rodar, participou em 2003 de uma pesquisa, de um levantamento, vamos dizer assim, dos cavalos marinhos da zona da Mata Norte de Pernambuco, né, através de uma bolsa chamada Bolsa Vitae, para pesquisar esses cavalos marinhos, inclusive o cavalo marinho Boi Brasileiro, liderado por Mestre Bill, né, primeiramente, o Estrela do Oriente, liderado por Mestre Antônio Teles. E o Mestre Luiz Paixão foi um rabequeiro oficial de muitos bancos memoráveis, né, de cavalo marinho. Então, o de Mestre Batista, e por isso sempre foi um rabequeiro disputado, vamos dizer assim, na região, né? Tocou em praticamente todos os cavalos marinhos de lá. Quando era convidado, né, atuava com os maiores mestres dessa arte. Então, o Mestre Bill Alexandre, o seu cavalo marinho Estrela de Ouro, lá de Condado, o Mestre Antônio Teles e seu cavalo marinho Estrela Brilhante, também de Condado, Mestre Inácio Lucinda e seu cavalo marinho Estrela do Oriente, de Camutanga, Mestre Grimário e seu cavalo marinho Boi Pintado, lá de Chã do Ex-Consul, Mestre Mané Irineu e seu cavalo marinho, lá de Nazaré da Mata, Mestre Memésio e seu cavalo marinho de Tupaoca, imagino, Mestre João Nedim e seu cavalo marinho, lá do povoado do Borges. Então são alguns dos cavalos marinhos aí lendários em que Mestre Luiz Paixão tocou com sua rabeca e passou a ser disputado, vamos dizer assim, ao mesmo tempo em que começou a produzir também o seu próprio trabalho, né, sua própria discografia, e deixou um legado maravilhoso para a rabeca brasileira. No mês passado, quando a gente completou 4 anos da série Em Memória da Rabeca Brasileira, a gente fez uma homenagem em memória a Mestre Luiz Paixão e Mestre Nelson da Rabeca, e por isso estamos aqui também lembrando mais uma vez com esse episódio podcast. Se você gostou do nosso conteúdo, vai lá, me segue no Instagram, @caiopadilha.mambembe, segue a gente no YouTube, no canal Memória da Rabeca Brasileira, e até o próximo episódio. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.